Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor e graça derramado nas nossas vidas todas as manhãs. Sentimos, Senhor, a tua presença neste momento e agradecemos pelo privilégio e honra de estarmos nesta mesa, conversando com os nossos irmãos sobre a tua palavra. Que a tua palavra venha ao encontro da necessidade dos meus irmãos nesta manhã e me deixe, Senhor, ser útil na vida deles. Em nome de Jesus, se houver da minha parte equívoco para falar ou me expressar, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Iris, obrigada pela presença. Gisélia. Tem a Josélia e a Gisélia. Seja bem-vinda. Andréia, obrigada pela presença. Daisy, olha, Daisy, é Daisy, né? Seja bem-vinda. Di, bom dia, querida. Todos os dias aqui. Gente, é um nome muito difícil. Aquiles, é que tá tudo junto. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Alessandra José Carlos, um cheiro, meus amores. Obrigada pela presença. Cris Rodrigues, obrigada. Marlene, Marina Santos, bom dia. Denise Santos, obrigada, queridas, pela presença. Helena Teixeira, Valdete, obrigada. Deus abençoe o dia de vocês. Seja um dia incrível aí na presença dele, em nome de Jesus. Obrigada. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como é que é quando a gente está passando por problemas e lutas, dificuldades, tempestades, como você queira dizer, a gente está aqui sempre falando todas as manhãs disso, né? O que Deus faz conosco nesse tempo? Assim, se eu falar assim, você crê que Deus vê? Você pode dizer, eu creio que Deus vê minha dor. Deus vê o quanto eu estou sofrendo, Ele está vendo o que eu estou passando. Eu creio que Ele vê. Mas você crê que Ele está aí com você? Porque Deus, o que eu quero conversar hoje é que Deus não é um espectador da nossa dor. Eu estava lendo em Daniel, falando ali sobre Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, e lendo sobre isso eu falei, como é bom saber que nós adoramos e servimos a um Senhor, a um Deus que não é apenas um espectador da nossa dor. Deus não só assiste a sua dor. Então, muitas vezes você crê que Deus vê sua dor, você crê que Deus sabe tudo o que você está passando. Mas Ele vê e Ele sabe tudo o que você está passando, não simplesmente porque Ele é Deus e Ele tem poder para isso, mas também porque Ele se envolve na nossa dor. Ele entra na dor conosco, Ele mergulha na nossa dor e Ele atravessa a nossa dor o tempo todo com a nossa dor. E existe um plano estratégico de Deus quando nós nos posicionamos espiritualmente diante da nossa dor. Sabendo que ganhando ou perdendo, em Deus a gente não perde, em Deus a gente sempre está ganhando, porque Ele é a nossa força e nele a gente tem estratégia. Sabe, na Bíblia toda vez que você vê que alguém está enfrentando um gigante, está enfrentando algo muito grande, fica claro que aquela pessoa não tem força suficiente para vencer aquele desafio. Mas a estratégia do céu nos dá a vitória. Porque não é sobre força, não é sobre tamanho, não é sobre capacidades, é sobre posicionamento espiritual diante da sua dor. E vem estratégia do céu, que independe da força, da violência, a estratégia do céu é suficiente para nos desamarrar, para nos tornar livre, mesmo que tudo ainda esteja sem ser resolvido, mesmo quando tudo ainda esteja sem solução. Dentro do problema nós conseguimos ter as nossas prisões desfeitas. Então, lendo ali sobre Daniel, sobre o Sadraque, Mesaque e Abednego, teve uma coisinha que me chamou, duas coisas que me chamaram muita atenção. Se você for ver Daniel 3, capítulo 3, versículo de 24 a 25, eles estão ali
assistindo ali, o pessoal está assistindo, quem denunciou. Primeiro assim, lá em... Cadê aqui? Daniel 3:17, antes, porque no capítulo 3, se você for ler, você vai ver que eles foram castigados, foram lançados na fornalha, porque eles não se curvaram diante da estátua de ouro. Eles não quiseram, eles se recusaram, eles tiveram um posicionamento espiritual, eles se recusaram a se ajoelhar, a adorar outro Deus. E aí eles foram castigados e lançados na fornalha. Mas o posicionamento espiritual deles, antes de serem lançados na fornalha, foi incrível. Eles se posicionaram, eles disseram assim, Daniel 3, versículo 17 a 18, fala assim, Deus pode nos livrar ou não. Se Ele nos livrar, vai ser bom demais. Mas se não nos livrar, nós vamos estar com Ele de qualquer forma. Então, eles se posicionaram espiritualmente, já livres dentro deles, diante daquela condenação, daquela sentença de morte. Eles já entraram ali sabendo que em Deus eles já eram livres. E estava tudo bem se Deus não os livrasse. E se você for olhar para Jó, foi a mesma coisa. Em Jó capítulo 1, versículo 21, ele teve um posicionamento espiritual muito forte. Ele disse assim, olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele se posicionou espiritualmente em fé. Em fé. E a gente já sabe como terminou a história de Jó. E a gente já sabe como terminou a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que me chamou a atenção aqui nessa fornalha foi Daniel 3, de 24 a 25. Eles estavam ali discutindo, mas peraí, não foram três os homens que amarramos e lançamos no fogo? Ou seja, além deles serem lançados no fogo, eles foram amarrados, ou seja, eles estavam impotentes diante daquele impossível. E Jesus mesmo disse, olha, para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, quando quem estava assistindo falou, mas tem 4 pessoas ali, tem um quarto homem, e eles estão desamarrados. Então, aquilo que era para destruir Sadraque, Mesaque e Abednego, queimaram as amarras. O fogo só queimaram as cordas. Então, quando eles foram lançados, quando o problema chegou, quando o impossível chegou, eles estavam completamente impotentes e presos e amarrados. Mas aquele problema, aquela dor que eles foram jogados nela, totalmente impotente, ela serviu apenas para colocá-los mais em liberdade. Fala que eles andavam dentro da fornalha livres. Eles ainda não tinham sido libertados. Eles ainda não tinham sido salvos. Mas lá na fornalha, eles já estavam livres. Não estavam gritando, não estavam desesperados. E na fornalha tinha o quarto homem. Deus, através de um anjo, estava ali, dentro da fornalha. Ele entrou na fornalha e os tornou livres lá dentro primeiro. E quando eles saíram, eles já estavam ali. Então, estando lá dentro ou fora, eles já desfrutavam de uma liberdade. Então, quando você olha para a vida de Jó, que Jó se posiciona espiritualmente, fala, não entendo nada que está acontecendo. Eu só sei que tudo que eu tenho na minha vida foi Deus que me deu. E se Ele está tomando, bendito seja o nome dEle, eu me posiciono em fé de saber que Deus sabe todas as coisas. E aí, se você for ver tudo que Satanás lançou sobre a vida de Jó para destruir Jó, apenas destruiu uma coisa. E isso é sensacional. Toda a estratégia do inimigo das nossas almas, usados para destruir Jó, só destruiu uma coisa. Sabe o quê? A distância de Jó. A distância que Jó estava de Deus. Ele fala, antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então tudo que vem na nossa vida, todos os problemas que vêm na nossa vida, eles acontecem apenas para destruir as amarras que nos impedem de viver o melhor de Deus aqui nesse mundo.
Porque nós vamos nos envolvendo em tantas coisas no dia a dia, é tanta coisa que nos discipula, que nos doutrina, é tanto entendimento errado, é tanto pensamento equivocado e aquilo vai nos amarrando. E quando chega o dia mal, nós estamos impotentes diante do problema, mas esse problema Deus permite na nossa vida que nós entremos nele. Às vezes não foi responsabilidade sua, mas foi de outras pessoas que você entrou nessa fornalha. Mas essa fornalha, ela é para queimar apenas as amarras, apenas aquilo que te distancia de Deus. E aí quem estava assistindo, os próprios que denunciaram, que fizeram ali o plano para destruir Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram, peraí, mas não foram 3 homens? A gente amarrou, eles entraram amarrados. Eles estão desamarrados. E não tem só 3 lá dentro, tem 4. Porque Deus não é espectador da sua dor. Deus não assiste sua dor, Deus entra na dor com você. Então você não está sozinho. Se posicione espiritualmente em fé e já se torne livre antes mesmo de ser. O que é nos tornar livres antes mesmo de estarmos livres? É poder ter forças para cantar, é ter um refrigério na mente, um descansar de saber que Deus, de todas as formas, se esse problema, se você ficar sem esse problema ou se continuar nesse problema, a presença de Deus é suficiente para quebrar todas as amarras que te distanciam da presença dele, porque ele é o nosso Deus, Emanuel. Olha, eu queria só chamar a sua atenção, porque isso já aconteceu comigo. Você nunca mais diga que Deus é Emanuel displicentemente. Quando você disser que Deus é Emanuel, você entenda a profundidade do significado do Emanuel. É Deus conosco. E isso foi profetizado dizendo que ele será Emanuel, Deus conosco. Príncipe da paz. Ele é o nosso Emanuel. Então não diga que Deus é Emanuel sem entender que ele está com você na dor. Você não está sozinho. Deus não te abandonou. E é nessa fraqueza, porque toda dor quando chega para você, ela é maior que você. Tem gente que fala, não, Deus não manda nenhuma tentação que a gente não possa resolver, mais forte que a gente, maior que a gente. Tentação. Mas sofrimento, ele sempre será maior que você. Sempre será mais forte que você. E na palavra de Deus revela que o que vence uma batalha não é cavalo, não é carro, não é a força do cavalo, é a fé. É o Senhor dos exércitos, aquele que é o Senhor da nossa vida. Porque não é a força que vence batalhas, não é a força que vence a guerra, é a estratégia. Temos a prova em Davi. Davi era completamente o oposto do gigante, mas ele tinha a estratégia do céu que foi desenhada na história dele. Ele conseguiu, antes de chegar até aquele momento, ele foi preparado. Então, Deus já tem na sua história desenhado estratégia para você sair desse lugar. Você pode falar, eu estou exausto, estou sem força. Exatamente. Porque é agora que você se posiciona em fé. Porque é a mesma coisa que Deus disse para Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus é perfeito. É perfeito para destruir e acabar com o seu sofrimento. Antes mesmo que ele saia da sua vida, antes mesmo de ser resolvido, você já é livre dentro. Lembra de Ana? Que tá anos carregando o sofrimento. Anos e anos arrastando o sofrimento. Quando ela se derrama na presença do Senhor e derrama ali toda a dor dela. Quando ela levanta daquela oração, ela ainda não engravidou, mas fala que ela voltou a se alimentar e o semblante dela mudou, ela se tornou livre daquela dor antes mesmo de ter o problema dela resolvido. Então se posicione em fé como Sadraque, Mesaque, Abednego. Olha, se ele nos livrar, vai ser incrível o poder dele sendo revelado na frente de vocês, o poder do Deus que a gente conhece. Mas se ele não nos livrar, não tem problema.
porque nós sabemos em quem nós temos crido, estamos certos de que Ele é poderoso para nos livrar ou nos colocar em liberdade mesmo dentro dessa situação que nós vamos enfrentar agora. E Jó falou, olha, se posicionou. Eu não entendo, eu não sei o porquê que tudo está acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Deus não é um espectador da sua dor, Deus não assiste a sua dor, Deus te vê, Deus te vê. Agar mesmo quando estava lá no deserto chorando, desesperada, com fome, grávida, Deus falou com ela, falou, volta para lá, tem problema ainda para você resolver, tem vida para você, você não vai morrer aqui no deserto não. E ela fala, o Senhor é o Deus que me vê. Só que Deus não só vê, Ele não é espectador da sua dor, Ele entra na dor com você, Ele atravessa a fornalha com você e te torna livre lá dentro. E tudo aquilo que veio para destruir a sua vida é apenas para construir, para fazer em você, trazer em você um novo entendimento para viver coisas novas, grandes e ocultas que Ele tem para sua vida. Sabe? Nós precisamos entender que entre o plantio e a colheita existe o crescimento. E o crescimento é justamente na nossa fraqueza, onde nós nos posicionamos em fé e o poder dele é revelado na nossa fraqueza. Porque você vai vencer seus problemas, suas lutas, não pela força, nem por violência, como diz lá em Zacarias, mas é pelo meu espírito. Não é por força. E você precisa de estratégia. Quando não é por força, é por inteligência, é por sabedoria, não é? E a estratégia que você vai vencer cada uma de suas lutas e guerras, ela vem do céu. Porque só Ele conhece o contexto e a verdade de todas as coisas. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Obrigada, Pai, porque o Senhor atravessa a nossa dor conosco. O Senhor está presente. E tudo aquilo que vem para nos destruir apenas destrói a distância que nós estamos do Senhor e nos coloca mais perto da graça que nos é suficiente. Em nome de Jesus, abraça os meus irmãos nesta manhã e dê a eles, Senhor, a oportunidade de ter um entendimento novo nessa manhã, de saber que o Senhor não é um Deus que assiste a nossa dor, mas um Deus que entra e resolve a nossa dor. Nos ajude a nos posicionar espiritualmente e ficarmos livres antes mesmo de ter nossos problemas resolvidos. Em nome de Jesus, agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Obrigada, gente, pela presença. Tchau, tchau.